Miguel de Oliveira com mais um programa BBB aqui em Orlando, Flórida. Eu desejo a todos os ouvintes, telespectadores, a paz do Senhor. E hoje trago uma reflexão que eu creio que vai ser muito importante para você que está ouvindo, para você que está assistindo, para você talvez que vai ver esta gravação pela internet ou pelo YouTube, talvez pelo Facebook. Nós estamos no canal Vida Vision, canal 55.5. Se você quiser acessar, você pode ligar no www.vvntv.org e também você pode acionar pelo Facebook. Gostaria que se você pudesse acompanhar essa programação, na qual eu sei que Deus vai estar falando contigo. Eu agradeço pelo tempo que você está ouvindo essa pequena reflexão, mas que seja muito importante para que você aguarde e a use e a mantenha no teu coração como uma semente, porque a palavra de Deus é uma semente que nós colocamos no nosso coração e ela produz, ela multiplica. E é o nosso meio hoje de viver, é somente através da palavra de Deus com Jesus no nosso coração. Muito obrigado pelo seu tempo que está conosco. Agradeço, nós estamos na Igreja ao Calvário, aqui na 2500 West Oak Ridge Road. O nosso ministério é um ministério em português, na Igreja ao Calvário, que pertence à igreja, e o nosso pastor Dr. Nino Gonçalves. Você está convidado, temos culto na Igreja ao Calvário, serviço na Igreja ao Calvário, às 9 da manhã no domingo em inglês, temos às 11 da manhã no domingo em espanhol e às 6h30 em espanhol e também às 7 horas no Salão Peter Ferran em português com a minha família, pastor Miguel, pastor Angélica, pastor Stephanie e a minha filha Nátalia de Oliveira. Vocês são bem-vindos. Se você ainda não tem uma igreja, um lugar para ir, te convido para que venha conhecer a Igreja ao Calvário. Um lugar abençoado, onde a palavra de Deus é viva e eficaz. Hoje eu tenho para você, ouvinte que está ouvindo, meu irmão, meu amigo, eu gostaria de falar uma coisa que todo mundo pergunta. Essa é uma pergunta clave na vida de todo mundo. E geralmente pergunta para mim, para pastores, as pessoas perguntam, fazem muitas perguntas a respeito desse tema. Eles perguntam assim: pastor, tudo é lícito? Tudo na vida é lícito? Tudo que eu faço é lícito? É permitido por Deus? Todas as coisas não são lícitas. A palavra diz, eu quero ler esse versículo, você vai acompanhar comigo, mas eu gostaria que você lesse esse versículo, que está em primeira carta de Coríntios, apóstolo Paulo, no capítulo 6 e o versículo 12, diz o perigo da imoralidade. Eu gostaria que você acompanhasse e lesse, se você não tem a sua Bíblia, mas que você pudesse ler esse versículo e meditar nesse versículo, para que você pudesse aprender um pouquinho desta pergunta que todos fazem: se todas as coisas são lícitas. A Bíblia diz, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Presta atenção. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destituirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não sei se você entendeu esta passagem. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido. Você talvez quer beber, você pode beber, sem dúvida. O corpo é teu, é você, a decisão é tua, mas só que você está violando o seu próprio corpo. E nós somos o templo do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo habita em nós. E o momento que nós violamos, o momento que nós corrompemos, o momento que nós prostituímos o nosso corpo, o Espírito Santo não está conosco. Diz que Deus não habita
em lugar imundo. Ele não está, o Espírito Santo, que é Deus, que é a terceira pessoa, que é Deus, que está em nós, é o que nos conduz, é o que está conosco todos os dias, é o que está 24/7 conosco. Ele não permite que nós, não é permissível destruir o seu próprio corpo. Mas as pessoas dizem, é lícito fazer as coisas? Depende de ti. Depende da maneira que você interpreta, depende da maneira que você entenda isso. Se você crê que vai ser bom para ti, eu acredito que você deve pensar muito bem antes de tomar uma decisão. Você tem que pensar muito bem antes de entrar num site, de uma internet, aonde Satanás está colocando pegadas, ciladas, para que você caia. Porque diz que a luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestade, né? Os príncipes das trevas nas hostes celestiais da maldade. Então, se você ler Efésios 6:10, você vai ver, vai ouvir, vai ler e vai entender da armadura de Deus, que também está dizendo que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. É muito interessante. Inclusive, eu creio que é uma oração, é uma leitura que você deveria fazer diário. Assim você vai poder entender o que nós precisamos para nos abastecer, para nos cuidar, para fugir da aparência de Satanás, a aparência do diabo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Não é verdade? Lá, né, tá em João 6:10, ele diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas nós temos que entender, se nós não abrimos chance, se nós não abrimos para ele, ele não tem como entrar. O momento que nós estamos vivendo uma vida em santidade com o Espírito Santo, Satanás, o inimigo da nossa alma, ele não tem acesso, não tem entrada, ele não pode te tombar. Aí então pergunta, por quê? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Você não pode deixar que as coisas do mundo te dominem. Você não pode entrar em lugares onde você não deve entrar. Você não pode passar, por exemplo, no meio de lugares assim onde está um lugar sujo, as pessoas estão vivendo uma vida imunda, suja, ou drogas, ou prostituição, ou qualquer outra coisa. Você tem que evitar esses lugares. Você não pode, a luz não se mistura com as trevas, nós somos luz. Então, o momento que você entra nesses lugares, você vai estar abrindo, dando brecha para que Satanás entre e domine o seu pensamento, e domine você, e domine e faça você cair e errar no pecado. O problema mesmo é quando nós abrimos, damos chance para que as coisas má venham e penetram em nossa vida. É muito fácil. Muitas vezes o inimigo da nossa alma, ele vai trazer para você, para mim, não importa o título. Ele não está vendo o título, ele não está vendo o tamanho, ele não está vendo riqueza nem pobreza. Ele quer atacar, matar, destruir a qualquer que seja. Mas se você, ainda mais você que está buscando ao Senhor, está em santidade, ainda pior, porque aonde ele vai te atacar muito mais, porque ele vai querer destruir. Ele não quer de maneira alguma que você seja um vencedor. Por isso, ele vai te preparar, vai te trazer em bandeja. Ele vai colocar para você, na sua frente, as coisas boas, né? Porque o pecado, todo mundo diz, mas beber é bom, pecar é bom, todo mundo diz que é bom. Você entendeu? Então, se você acha que é bom, você vai ter prazer naquilo, você vai acabar caindo no pecado. Mas o Senhor está nos avisando, não entra neste lugar, não faça isso, porque você é o templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo e temos que manter o nosso templo limpo. Eu creio que você está entendendo isso. Aqui mesmo, nesse mesmo capítulo da primeira carta, 1 Coríntios, no capítulo 4, diz assim, no versículo 9, porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte,
viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos homens. Eu creio que você entendeu isso, né? Deus colocou os apóstolos em último lugar do seu reino. Paulo, como os coríntios, sabia que não era assim, entendeu? E não era isso. Então ele mesmo disse, lá em 1 Coríntios 12, 28, ele disse, a uns estabeleceu Deus a igreja, primeiramente apóstolos. Então, como entender a primeira afirmação? Paulo usou ironia para descrever a maneira de alguns que distorciam a realidade e tentavam minimizar a autoridade apostólica. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo foi um grande exemplo para nós. Ele deu um grande exemplo, não só para nós hoje na palavra, como ele deu um grande exemplo no seu tempo para os outros, como que as pessoas deviam se portar. Ele sabia que essa igreja estava vivendo uma vida em adultério, uma vida em pecado, estavam errando, e ele colocava exatamente essas palavras para que as pessoas pudessem entender e saber que deveriam estar limpo, o templo limpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E para que nós podemos manter esse templo limpo, nós temos que seguir a ponto, em cima do ponto, a palavra do Senhor. Muitas vezes você diz, mas um pecadinho, uma coisa assim pequena, não vai fazer mal. Uma coisa pequena, por exemplo, eu vou tomar uma bebidinha, um copinho só não vai me fazer dano nenhum. Mas você está completamente equivocado, porque tudo começa de uma pequena coisa. Quando você começa com uma pequena coisa, aquilo vai crescendo, vai abrindo chance para que vai aumentando, até o ponto que você fica viciado naquilo. Eu conheço muitos amigos meus, inclusive tenho testemunho de pessoas que são hoje pastor, que deu testemunho que ele começou com um copinho de vinho e depois já estava tomando uma garrafa de vinho, ao ponto de ser um alcoólatra. Isso daí é tudo estratégia que o inimigo tem para nós. Deus não tem nada disso para nós. O Senhor nos coloca coisas boas. O Senhor quer o melhor para nós. Quer que nós desfrutemos o melhor da terra. Ele tem dado o melhor para mim e para você. Mas nós escolhemos aquilo que nós queremos. Deus, ele é perfeito. Ele não vai dizer para mim e para você o que é que você tem que fazer, o que é que eu tenho que fazer. Ele simplesmente vai mostrar na palavra dele o que devemos fazer. Mas você faz o que você achar conveniente. Só que tem um preço. Quando nós fazemos alguma coisa errada, quando nós pecamos, quando nós cometemos um adultério, ou quando nós fazemos alguma coisa, vai ter um preço por isso. Né? Mas Jesus Cristo pagou um preço na cruz do Calvário pela minha vida. Eu sou salvo, eu sou livre. Você é salvo, você é livre, mas a palavra diz que o preço do pecado é a morte. Você não deve se manter no pecado. Você deve fugir da aparência do diabo. Você não deve estar pecando, fazendo coisas erradas. É por isso que vem a destruição. É por isso que muitos matrimônios são destruídos. Termina o matrimônio por questão de adultério. Termina o matrimônio por questão de o marido estar bebendo, chegando em casa bêbado, por questão de falta de trabalho, não está tomando conta da sua família direito. Também pode ser também que muitas vezes até conflito dentro da família, você abre uma brecha para que entre um conflito na família e esse conflito acaba virando uma tormenta na qual vem a discórdia, vem a briga, vem o casamento a ser dissolvido, entendeu? Vem o divórcio. E o Senhor não quer isso. O Senhor não quer isso. O Senhor ama, Ele criou a família. Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele criou a família. E do homem e a mulher geraram filhos. Então nós já conhecemos a história, desde o começo de Adão e Eva. Deus começou a história com uma família. E daí veio o pecado. O pecado entrou pelo homem. Mas nós conhecemos, sabemos e não podemos deixar que o pecado nos domine. Nós conhecemos a história, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Jesus Cristo, que pagou um preço pela minha vida, pela tua vida, e sabemos que não devemos pecar. Não devemos pecar. Eu não sei o que está passando na tua vida, se você está ouvindo agora essa pequena
essa pequena conclusão que eu tenho trazido aqui para você. Se você está assistindo isso, eu creio que você deve entender se alguma coisa está passando contigo, ou na sua família, ou no seu casamento, ou se você está talvez bebendo, se você está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. Eu creio que é o momento de você parar, refletir e buscar o Senhor. Ir numa igreja, buscar uma igreja evangélica, buscar um pastor, estar debaixo de uma autoridade espiritual, levar a sua família, criar os seus filhos dentro da igreja, para que eles também possam aprender e conhecer o caminho por onde eles devem andar, para eles aprenderem, se revestirem da armadura de Deus, para não sofrer nenhum ataque, porque quando nós estamos revestidos dessa armadura, o inimigo não tem acesso na nossa vida. É por isso que o apóstolo, ele deixava bem claro isso: cuidai-vos do templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar desse templo. Nós devemos cuidar da maneira que nós somos, por onde andamos, o que fazemos, para que nós podemos ser íntegros. Sempre eu digo essa palavra, sempre vou dizer essa palavra: o melhor é você andar com a sua cara, seu rosto erguido, e ninguém possa dizer nada de ti. Você ser um exemplo, porque o Senhor está buscando pessoas que sejam um exemplo, porque nós temos a semelhança de Deus, nós temos a semelhança de Cristo, e se nós temos a semelhança dele, nós temos que andar como ele andou. Não é fácil, porque vamos enfrentar dificuldades, estamos vivendo num mundo onde o pecado é uma coisa muito forte, onde o pecado hoje está dominando os fracos, pessoas frágeis. O pecado está dominando essas pessoas, mas vamos entrar nas Escrituras, vamos pegar a nossa Bíblia como manual, vamos ler a palavra de Deus, vamos viver a palavra de Deus, vamos buscar o lugar onde nós podemos se reunir, uma igreja, um templo onde eu posso estar com meus irmãos, aonde um possa orar um pelo outro. A Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. Não é somente esperar do pastor. Toma uma iniciativa, você busca uma maneira, vai orar, vai buscar o Senhor, para que você possa ter um relacionamento com Deus e manter o seu templo limpo. Quando vier aquela situação difícil, quando vier aquela oferta, vier aquela bandeja do inimigo, você vai dizer: não, muito obrigado, isso não é para mim. Vai vir uma pessoa que vai te oferecer alguma coisa, você vai falar: não, para mim, isso não é para mim. O momento que você começa a separar das coisas do mundo, na qual te oferece coisas más, tem coisas boas. O mundo tem coisas boas. Mas você tem que saber diferenciar e separar aquilo, porque esse versículo, você tem que viver ele. Esse versículo exatamente está dizendo isso, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É aquela fé que você tem, resistência, quando você resiste. A palavra diz: resistir ao diabo, resistir ao teu inimigo. A resistência cria um muro, cria uma parede, aonde ele não pode penetrar. Agora, porta aberta, vai entrar. A porta tem que estar fechada para ele. Porque se a porta está aberta, ele vai ter acesso, vai entrar e vai dominar. E quando ele entra e domina, ele toma posse. Por isso que as pessoas jovens, que começam a usar droga, experimentam um pouquinho de uma coisa, começa como bem fraquinho e depois vai tomando mais forte, mais forte, mais forte. Não é porque ele quer, porque ele já está envolvido. O inimigo já possessou do corpo. Ele agora, a mente dele está completamente dominada por isso. E ele vai, cada vez mais, ele quer experimentar uma dose um pouquinho mais forte, ao ponto de chegar, exterminar um suicídio, terminar com a sua vida. É morte, é a família, os pais, aí vem o sofrimento. Mas por que isso? É porque não teve orientação, é porque você pai, você mãe, leva os seus filhos à igreja. Forcem ele a vir à igreja para que eles possam se unir, para que eles possam estar ouvindo, se alimentando da palavra de Deus. Quando nós se alimentamos desta palavra, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos
recebemos essa palavra no nosso coração, nós se alimentamos, nós se fortalecemos, nós estamos fortes. Aí sim, e um filho teu, que ele é criado, que ele vem, ele que participa de igreja, uma reunião de jovem, ele vai pensar 2 vezes para poder fazer alguma coisa errada. Porque vai vir na mente dele, o Espírito Santo traz a convicção. Quando você for pecar, o Espírito Santo vai falar contigo. Não. Lembra-se que o teu corpo é o meu templo. E se o teu corpo é o meu templo, você não pode violar a este templo. Eu creio que vocês estão entendendo bem e estão junto comigo nessa pequena reflexão. Eu sempre trago uma reflexão, talvez é só para que você possa continuar estudando, continuar lendo, para que o Senhor fale contigo no teu coração. Eu não sei aonde você está agora, eu não sei se você está assistindo esse programa, mas eu quero deixar uma palavra de fortaleza para ti. O teu templo é o templo do Espírito Santo. Cuida desse templo. Eu quero orar por ti. E se você ainda não recebeu Jesus Cristo como teu Salvador, eu gostaria que aonde você está agora, você respondesse, falasse junto comigo, porque a palavra diz que é com a nossa boca, o nosso coração, confessarmos a Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Deus, nós seremos livres e o nosso nome estará escrito no livro da vida. E aí você terá salvação e vida eterna com Jesus. Se você está aí, responda comigo isso. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, a minha vida passada. Escreva meu nome no teu livro. Sela com teu Espírito Santo. E eu prometo te servir todos os dias da minha vida e ser fiel contigo. Em nome de Jesus, se você falou isso, você é uma pessoa hoje salva. Senhor Deus, eu quero orar por ti. Senhor Deus, aqueles que fizeram essa confissão agora e aqueles que já são evangélicos, mas que estão passando por uma situação difícil, toca agora, Senhor. Entra e visita a casa de cada um deles. Senhor, traga paz na família. Levanta essas pessoas que estão caídas, Senhor. Levanta cada um deles. Cura cada um que estiver enfermo agora. Aquele que estiver precisando de um milagre agora, Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus onipresente, está agora neste lugar, aonde está essa pessoa operando um milagre. Eu desejo a paz do Senhor a todos. Pastor Miguel Ângelo de Oliveira, Igreja El Calvário. A paz do Senhor.